Nós estamos hoje estreando o projeto ESA ao vivo, um encontro com grandes personalidades do direito para debater aspectos práticos do dia a dia da advocacia. Nós recebemos hoje o Pedro Miranda, que é doutor pela PUC de São Paulo, professor da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenador nacional da ESA para a temática do direito processual civil. E recebemos também a festejada professora Tereza Arruda Alvim, que é livre docente pela PUC, onde leciona nos cursos de graduação, mestrado e doutorado. Ela que já foi presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o IBDP, foi a relatora do anteprojeto do CPC no Senado. E aí, esclarecendo a minha participação, né? Nós estamos aqui para ouvir os convidados, minha participação se limita ao controle do tempo e à organização dos trabalhos. E aí eu começo agradecendo, né, aos nossos convidados, agradecendo todos os diretores, os funcionários da ESA que tornaram possível esse projeto lançado em tempo recorde, renovar aí a orientação para que todos fiquem em casa. A ESA tem procurado oferecer oportunidades, né, de aprofundamento profissional, de melhoria, de aprimoramento para todos os advogados. E aí eu começo aí dirigindo a pergunta para a professora Tereza, e gostaria de saber, professora Tereza, advogar hoje nos tribunais está mais fácil com o novo CPC? Bom, antes de responder a tua pergunta, eu quero te agradecer pelo convite por estar aqui hoje, participando dessa live. Quero confessar para todo mundo que essa é a minha primeira live, mas que eu já sabia que eu não ia escapar, como ninguém está escapando. E quero dizer realmente que você está de parabéns por essa iniciativa. Inclusive, principalmente, porque eu estou vendo que os temas que você está pensando em trazer à discussão são temas muito variados, né? Eu acho que esse tipo de evento estimula as pessoas a ficarem em casa, porque não estão se sentindo inúteis, né? Estão discutindo temas, estão trocando ideias, estão aprendendo. Muito, muito interessante mesmo a iniciativa que você teve. Parabéns. E estou muito feliz de estar fazendo essa live com você e com o Pedro, que foi meu orientando de mestrado, de doutorado, meu parceiro em muitas iniciativas, já coordenamos livros juntos, já seguimos muitos projetos juntos, todos eles, felizmente, bem-sucedidos, né? Bom, então, para responder a tua pergunta, Rony, eu acho o seguinte: o código tem a potencialidade de simplificar o processo. Na verdade, todos nós sabemos que esse código novo, ele é marcado por uma tolerância muito grande do legislador com relação aos vícios do processo, né? Então, é o que o Fred chama de princípio da primazia do julgamento do mérito, outros mais tradicionais chamam de princípio da instrumentalidade, que no fundo esses princípios são aparentados, mas o que se quer realmente com o código é que o juiz não desfoque. O juiz tem que focar a sua atenção no mérito, tem que saber se o autor tem ou não tem razão, é isso que interessa para a parte, né? Não pode ficar preso em problemas, em armadilhas processuais, com a sua atenção desviada do verdadeiro problema, que é a decisão que ele tem que dar e que, de preferência, deve ser uma decisão de mérito. E essa ideia permeia muitos dispositivos do código, né? Essa tolerância que se deve ter com relação aos vícios do processo, para fazer com que o processo cumpra a sua vocação, que é entregar a prestação jurisdicional para o nosso cliente, né? Então, nós temos lá no começo do código o artigo 76, que diz que quando houver vício de representação ou de capacidade, deve-se marcar um prazo razoável para que esse vício seja corrigido. E esse dispositivo deixa muito claro que esse dever do judiciário diz respeito à atividade no primeiro grau de jurisdição, à atividade no segundo grau de jurisdição e também aos tribunais superiores, né? É evidente que esse dispositivo tem um endereçamento certo, que é desmanchar a jurisprudência defensiva, né? Desestimular os tribunais superiores a criar a jurisprudência defensiva, que é algo negativo, é um fenômeno que se compreende bem porque existe, porque os nossos tribunais superiores vivem assoberbadíssimos de trabalho, né? Os nossos números são absolutamente incríveis, né? No Congresso Internacional, a gente sempre fala dos nossos números, dos recursos extraordinários, dos recursos especiais, e os estrangeiros acham que a gente não sabe qual é a diferença entre 100 e 1000. Acham que a gente está delirando com a quantidade de zeros e, infelizmente, não estamos, né? Aí nós temos lá o 352, ainda no processo de conhecimento, né, em primeiro grau,
Se o réu levantar alguma preliminar, o juiz abrirá prazo de 15 dias para réplica, verificando irregularidades ou vícios sanáveis, para que eles sejam corrigidos. E agora, passando para os recursos. Nós temos o 932, que lá no parágrafo único diz que, antes de inadmitir o recurso, o relator deve marcar o prazo de 5 dias para que seja sanado o vício ou complementada a documentação. Então, a gente começa a perceber de uma maneira muito clara que esse princípio permeia o código inteiro. Aí nós temos o 1029, né, o famoso 1029, que se destina aos tribunais superiores, ao STJ e ao STF, que diz que, se houver algum defeito que possa, eventualmente, levar à inadmissibilidade do recurso tempestivo, se esse defeito puder não ser considerado grave, ele deverá ser ou corrigido ou relevado, né? Também é mais um recado bem expresso, bem explícito e direto aos tribunais superiores, para que eles se sintam desestimulados a criar jurisprudência defensiva. E nós temos também dispositivos interessantes que mostram essa ideia de que o processo tem que ser aproveitado como sendo um ambiente adequado para a produção de uma decisão de mérito, que é, por exemplo, os artigos 1032 e 1033. Esses dois artigos em conjunto geram aquele sistema, né, de, se houver um recurso endereçado ao STJ, e lá no STJ se entender que a matéria é constitucional, abre-se um cotovelinho para a parte complementar e dizer que há repercussão geral, e o recurso é enviado pelo STF, e vice-versa. O STF manda o recurso para o STJ se entender que a matéria não é constitucional, se entender que a matéria é legal. Professora, posso fazer uma pergunta? Claro. Rony, primeiro, boa noite, né, meu amigo? Te cumprimentando pela iniciativa do projeto, acho que é um projeto pioneiro, assim como a professora Tereza também é a minha primeira live. Nunca imaginei que fosse fazer uma, confesso, mas nessa primeira vez, na companhia de vocês, do Rony e da Tereza, eu me sinto confortável e dizer que meu papel aqui, como do Rony, hoje é ouvir a professora Tereza e fazer algumas perguntas. A gente ficou combinando algumas coisas aí no final de semana e vamos ver se vai dar certo aqui essa conversa. A ideia é a gente ter uma conversa. Sobre essa aplicação dos artigos aí 1032 e 1033. No Código Revogado, durante a vigência do Código Buzaide, a gente sabia que esse é um grande problema em relação a essa jurisprudência chamada defensiva, que sempre houve no STJ e no Supremo. O STJ, me parece que é um tribunal que se especializou nessas questões e se especializou muitas vezes em não julgar no sentido de dizer o direito das partes. Em muitos dos recursos, isso não sou eu que estou dizendo, e nem é uma crítica e nem nada, mas é uma constatação, na medida em que muito mais de 90% dos processos que conseguem chegar ao STJ, seja por meio de recurso especial ou por meio de agravo, acabam sendo inadmitidos, ou seja, o mérito acaba não sendo julgado, e com isso o STJ muitas vezes vazia, inclusive, a sua função primordial, sobretudo nesse novo código, de uniformizar a jurisprudência brasileira e criar os tais precedentes ou decisões vinculantes. Não vamos entrar nesse mérito aqui. Enfim, um dos pontos que sempre aconteceu é esse que a professora falava, ou seja, muitas vezes você interpondo um recurso especial, o STJ dizia, olha, essa questão não é comigo, a matéria é constitucional, então eu não admito o recurso especial. Se você interpusesse um RE, um recurso extraordinário, muitas vezes, e aí a jurisprudência ampla, não é, no Supremo Tribunal Federal, dizendo que vários temas são temas, haveria ali uma espécie de violação indireta, e o Código até utilizou essa expressão, ou violação reflexa, seja como for. De maneira que muitas vezes a parte interpunha os dois recursos, o RESP era inadmitido porque o STJ dizia que a matéria era constitucional, e o RE também era admitido lá no Supremo, dizendo que a matéria, ou seja, havia uma dupla negativa de prestação jurisdicional. O Código agora traz essa regra a que a professora se referia, artigos 1032 e 1033. Isso é fungibilidade? Aqui temos o retorno do princípio da fungibilidade, aquele princípio que tinha lá no artigo 810 do Código de 1939, positivado, era uma regra. Na época nem se falava em princípio da fungibilidade, era uma regra, e depois que se começou a falar desse princípio,
mas era uma regra que existia porque o CPC de 39 ele era muito confuso no que pertine ao cabimento dos recursos. O CPC de 73, o Código Buzaide, não trouxe essa regra. Me parece que o Buzaide partiu do pressuposto de que estava fazendo um código mais claro, e de fato trouxe o princípio da correspondência e de que as pessoas não teriam, então, dúvida a respeito de qual recurso interpor. E por esse motivo, essa regra a gente não acha no CPC de 73. Mas é um princípio que acabou. Ele continuou existindo porque a jurisprudência continuou aplicando, a doutrina continuou falando. E agora o CPC de 2015, ele traz essa regra do 1032, 1033, regra expressa, dizendo que o recurso pode ser recebido por outro. E existe ainda um outro dispositivo que trata, de alguma maneira, também de fungibilidade, o artigo 1023, parágrafo 4º, que trata lá dos embargos de declaração, dizendo que, e na verdade, também corrigindo um problema que havia na vigência do Código anterior, que era, na verdade, a conversão dos embargos de declaração em agravo interno, uma decisão surpresa que o Código tanto combate. A minha pergunta para a gente iniciar essa conversa é isso. O princípio da fungibilidade ele voltou nesses dois pontos. Isso é fungibilidade mesmo? Ou simplesmente é a sanação de um vício? Como é que a professora vê isso, esse ponto? E qual é o benefício que a regra traz para nós que somos advogados, enfim, para o operador do direito? Bom, Pedro, excelente a pergunta, né? Uma pergunta de quem sabe bastante recurso. De fato, eu vou até acrescentar, esses dispositivos foram colocados no código para evitar essa circunstância de que você falou, né, de haver negativa. Não, ele não é comigo, porque a questão é ofensa indireta. Na verdade, o que foi ofendido aqui foi a lei federal, não a Constituição. E, por parte do STJ, uma relação semelhante, que é não, isso não é matéria de ofensa à lei federal, é matéria constitucional. Então, de fato, esses dispositivos visaram a obstar esse tipo de acontecimento, mas também obstaram, também deveriam obstar, a circunstância que também muitas vezes acontecia no do Código Revogado, que eram os dois tribunais decidirem a mesma matéria. Né? Então, eu me lembro de um caso emblemático que aconteceu, que dizia respeito à possibilidade de o vale transporte ser pago em dinheiro. E os tribunais de segundo grau praticamente unanimemente decidiam no sentido de que isso era impossível. Não se podia pagar em dinheiro o vale transporte. Se houvesse esse pagamento em dinheiro, eles transformariam em salário e, portanto, em base de cálculo para contribuição previdenciária, etc. Né? E os juízes de primeiro grau decidiam assim, e da mesma maneira faziam os tribunais de segundo grau. Até que a questão foi para o STJ começou a confirmar essas decisões, então já estava, de certo modo, pacificado no sistema como um todo, que não se podia fazer esse pagamento em dinheiro, quando, finalmente, semanas antes da sua aposentadoria, o ministro Eros Grau afetou um repetitivo e disse, não, pode pagar em dinheiro, sim, não tem problema, não se transforma em salário, etc. Quer dizer, na verdade, uma decisão do Supremo acabou fazendo letra morta de muitas decisões que já se vinham tomando no primeiro e no segundo grau de jurisdição, numa quantidade tal que já se entendia que essa era a regra, né? Então, justamente para evitar isso também, é que esses dois dispositivos foram criados. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, não me parece, agora respondendo, que seja o princípio da fungibilidade no seu sentido mais técnico e preciso, porque a fungibilidade consiste, na verdade, em receber um recurso pelo outro. E o que a gente tem aqui é uma hipótese de conversão, né? O recurso especial pode ser convertido no extraordinário, tanto é que se dá até a parte a oportunidade de acrescentar preliminar, no sentido de que a questão está revestida de repercussão geral, etc, etc. E o redirecionamento. O simples redirecionamento quando o STF manda para o STJ. E a conversão quando o STJ manda para o STF. O mesmo se diga quanto à conversão do agravo dos embargos de declaração em agravo, né? Na verdade, eu estou mudando o recurso. A fungibilidade, ela é um fenômeno consistente numa reação à circunstância de haver dúvidas a respeito de qual seja o caminho correto num sistema para se conseguir algum objetivo. Então, é lógico que esse princípio tem a cara do CPC de 2015. Ele está aí, ele vai ser aplicado. Eu estava até pensando num caso em que ele poderia ser aplicado. Eu ia perguntar isso. Imaginei aquele caso de que nós conversamos num dia desses ainda por telefone, né? Que há uma parte da doutrina, que é minoritária, que diz que a decisão que põe fim
a liquidação de sentença, à luz do novo código, deve ser impugnada através de apelação e não de agravo. E a lei sugere, no meu entender, que o recurso cabível seja o agravo, né? Os argumentos são razoáveis daqueles que entendem que é apelação, porque é sentença, de acordo com o 203, é uma decisão que põe fim a uma fase, blá. E o 1015, lá no parágrafo único, diz o seguinte: alista casos em que normalmente não há sentença apelável, né? Portanto, não haverá um segundo momento em que a decisão seria impugnada, então tem que caber agravo do instrumento, né? E é o raciocínio que se faz também para se colocar lá, né, se entendendo que esse parágrafo único é exemplificativo, a recuperação judicial. Então, o próprio legislador, tendo colocado a liquidação de sentença lá, sugere que a decisão final seja agravável de instrumento e não apelável. Porque se fosse apelável, o caso da liquidação de sentença não estaria lá listado. Mas, de qualquer modo, eu acho que já que existe uma parte da doutrina que, com argumentos ponderáveis, diz que é apelação, um recurso tem que ser recebido por outro. E é a opinião da melhor doutrina, né? O Nelson Nery, por exemplo, que é um autor brasileiro que trata com profundidade dos recursos, sempre criticou aquela exigência que se fazia à luz do código anterior, no sentido de que tinha que ser o recurso escolhido pela parte, mas no prazo do outro, se o prazo do outro fosse menor. Era o agravo e a apelação. Não, fungibilidade não é isso, né? Isso é a negativa da fungibilidade. Perfeito, é a negativa da fungibilidade. Porque o CPC de 39, o CPC de 39 colocava como condição para aplicação do princípio duas condições: que não houvesse erro grosseiro e nem má-fé. E já no CPC de 39, sob a égide daquele código, que se construiu esse entendimento de que você teria que utilizar o código menor, né? Ou seja, se você optasse pela apelação, teria que utilizar no prazo de 10 dias, quando o agravo tinha 10 dias. Mas nesse caso aqui, da apelação pelo agravo de instrumento, aí a gente está falando de fungibilidade. Sim. E hoje, eu acho que prevalece o entendimento da professora de que a grande condição é haver dúvida, né? Não se fala mais em erro de dúvida. Dúvida objetiva, na doutrina e na jurisprudência. E aí a fungibilidade deveria ser aplicada. É esse o posicionamento? É esse o posicionamento. Professor, a gente estava falando aqui de facilitação de acesso, de primazia do julgamento do mérito, que é uma das preocupações. E eu queria saber sua opinião. Será que no âmbito dos tribunais superiores, onde tradicionalmente há uma jurisprudência defensiva, os dispositivos que permitem, né, a superação de deficiências formais, aí eu referiria especificamente ao parágrafo único do artigo 932 e ao parágrafo 3º do 1029. Será que eles vão encontrar acolhida no ambiente dos tribunais superiores? E aí eu chamaria a atenção para uma polêmica recente, que foi aquela questão da comprovação do feriado local, né, que inclusive houve uma modulação dos efeitos da decisão, mas persiste agora a discussão se isso seria ou não aplicável em relação a outros feriados, né, porque o julgamento teria se restringido à segunda-feira de carnaval. Então fica aí essa pergunta, eu queria lhe ouvir a respeito disso. Quem mandou fazer pergunta complicada sem combinar? Essa pergunta é difícil, porque, na verdade, essa pergunta acaba implicando, para eu responder com honestidade, na diferença entre a ratio e a tese. No meu entender, o que vincula nos recursos repetitivos e no IRDR não é a ratio, é a tese. Então, na verdade, o recurso repetitivo vai gerar, o afetado vai gerar uma decisão que vai se aplicar única e exclusivamente, automaticamente, né, a todos os casos que digam respeito a situações idênticas, iguais. Quer dizer, se aparecer um outro feriado, aí o juiz, antes de decidir, ele vai ter que perquirir qual terá sido a ratio do precedente. Então, claro que a ratio também vincula, mas de um modo diferente. Essa vinculação de precedente vinculante, que é gerada pelos repetitivos e pelo IRDR, é uma vinculação simples. É uma vinculação simples, quer dizer, ela é menos complexa, ela não demanda... Menos sofisticada. Menos sofisticada, exatamente. Ela não demanda um raciocínio refinado e encontrar a ratio de um processo que diga respeito, por exemplo, à assinatura básica, ou é devido ou não é devido e acabou. Então, na verdade, não cabe, e isso é tradicional no direito mundial,
não no direito brasileiro, no direito alemão, no direito do common law, não cabe ao juiz que profere a decisão, que vai ser o precedente, grifar com canetas coloridas qual é a ratio. Quem encontra a ratio é o juiz que vai julgar o outro caso. Então, ele vai examinar o precedente, já com, como diz o... Qual a palavra que você usou aí, Pedro? Com mais refinamento, né? Com sofisticação. Sofisticação para encontrar a ratio. Agora, repetitivo vincula caso. Tanto é assim que todos devem se lembrar de um caso bem recente, em que o ministro Sanseverino decidiu sobre o problema da corretagem, e ele disse, olha, eu estou decidindo sobre a corretagem nos casos X. Para saber se isso se aplica também à Minha Casa Minha Vida, eu tenho que afetar um outro precedente. Né? Porque aplicar esse precedente à Minha Casa Minha Vida não é possível nesse mecanismo dos repetitivos. Né? Porque aí eu tenho que encontrar a ratio. Não. Esquece a ratio. O que vincula é a tese. E eu acho isso extremamente positivo. Né? Porque o sistema, eu acho que funciona melhor assim. A tese não contém a ratio. A tese é uma hipótese específica da aplicação da ratio. E Pedrinho, você aí, o que é que você tem a nos dizer aí sobre essa problemática agora que foi levantada? Eu concordo 100% com a professora Tereza. Sem colocar nada mais, acho que no Brasil em especial se quis aplicar muito a teoria do common law aqui, mas nesse ponto dos precedentes, e nem é a discussão nossa aqui hoje, eu tenho um posicionamento muito meu de que nós temos aqui, de fato, um sistema de precedentes, mas é um sistema brasileiro. Também acho. É um sistema em que é um sistema de súmula, é um sistema de decisão, o que vincula a decisão, né? Mas a gente quer interpretar o direito brasileiro olhando para fora. É claro que foi baseado lá, mas é um sistema diferente. Então, querer ampliar, né? Existe a gente vai falar depois aqui, eu acho que na sequência, sobre a questão do rol taxativo ou não do artigo 1015. A questão que foi afetada lá não foi a questão que acabou sendo decidida, quer dizer, no final das contas, os tribunais também contribuem um pouco para essa confusão que se faz, né? Muito se escreveu durante a tramitação do Código e depois do advento do Código a respeito do sistema de precedentes, etc. Mas acho que ainda há uma grande confusão em relação a isso. Uma súmula é uma súmula, é como se fosse uma decisão, é como se fosse um dispositivo de lei, e é isso que vincula. O que está por trás, os precedentes anteriores, claro que vão nos ajudar a interpretá-lo, sem dúvida alguma, mas daí dizer que é a ratio decidente que vincula, que julgamento do Supremo Tribunal Federal, que foi por 6-5, não vincula, ainda que com repercussão geral, porque 6-5 não haveria... Enfim, não é isso que está colocado no sistema. Na verdade, a gente querer olhar para o direito brasileiro com os olhos de fora. Acho que a gente, muitas vezes, a doutrina também ela confunde um pouco, né? Muita coisa sendo escrita e aí confunde muita gente. Né? Esse é o meu posicionamento em relação a isso. Estou com a professora nesse sentido de que o que vincula é a decisão, é como se fosse um dispositivo legal, mas um dispositivo, na verdade, como uma interpretação final de um dispositivo legislativo. Agora, com relação, Pedro, àquela questão que, na verdade, gerou essa subquestão, que é mais complicada do que a questão originária, que é aquele caminho facilitativo, né, de acesso à justiça que o Código criou, de um tribunal mandar para o outro, para o jurisdicionado ou não ficar sem resposta ou ficar com duas respostas diferentes. Sim. Esse caminho não tem sido utilizado com frequência. E sabe por quê? Porque, na verdade, ele deve ser usado naqueles casos em que a mesma questão pode ser analisada sob um viés constitucional e sob um viés legal, como era o caso do Vale Transporte, né? O regulamento ofende a lei. Então se ofende a lei, vai para a STJ. Mas quem diz que há uma hierarquia, né, e que o regulamento está mais abaixo do que a lei, não pode ofender a lei? Aí é a Constituição. Bom, então vai para o STF. Então, na verdade, o que aconteceu no regime anterior? A parte morria de medo, entrava com os dois recursos, né? Porque se um não pegar, pega o outro. Então, como esse medo ainda existe no espírito do advogado, de todos nós, o que a gente faz? A gente acaba entrando com os dois recursos. Entrou com os dois recursos, eles não aplicam. Então, para eles aplicarem esse mecanismo que o Código criou, você tem que ter coragem de entrar com um recurso só. E já entra com a repercussão geral, ainda que seja endereçado para o STJ. Quer dizer, a técnica da redação de um recurso para os tribunais superiores mudou. Você tem que fazer um 2 em 1. Você faz um 2 em 1, alega a matéria constitucional, alega a matéria legal,
faz a demonstração de que a questão se reveste dessa importância peculiar, que é a repercussão geral, e entra com um recurso só. Senão, pode dar na trave. Então, quer dizer, é uma jurisprudência levemente defensiva também, né? Nada de leve. Totalmente defensiva. Nesse ponto aqui, professora, fazendo um gancho com essa questão ainda. Nós temos o artigo 932, parágrafo único, que vamos dizer que é um dispositivo geral para essa ideia, dizendo que o relator, na verdade, intimará a parte. Me parece que é algo impositivo, não há a faculdade do relator de intimar ou não. Ele obrigatoriamente tem que intimar. O que me causa, muitas vezes, acho que não ficou boa a redação nesse ponto do Código, é o artigo 1029, parágrafo 3º, porque ali você tem a expressão poderá desconsiderar vício, e aí sugere que poderia ser uma espécie de faculdade do STJ e do Supremo, e depois ele fala ainda que ou determinar sua correção. A redação ela pode ser interpretada de duas maneiras. O poderá, ele pode se referir apenas ao desconsiderar, então ele poderá desconsiderar, e isso seria uma faculdade. Então, é um caminho que ele poderia tomar. O outro caminho, aí, é determinar a correção. Agora, se a gente entender que o poderá, ele serve tanto para o verbo desconsiderar quanto para o determinar, pode dar a entender que o artigo 932, parágrafo único, aquele que exige determinar a correção, seria uma faculdade para os tribunais superiores. Eu não sei se a professora entendeu o que eu estou falando aqui em relação à redação. Porque a redação ela traz o poderá, que me parece, na minha interpretação, poderá desconsiderar é um caminho, e o outro caminho é determinar a correção. Então, só haveria dois caminhos. Olha, Pedro, uma faculdade e uma obrigação. Porque, caso contrário, a gente abre mais uma vez um viés aí para a jurisprudência defensiva, que eu particularmente chamo de ofensiva, não é? Prevalecer novamente nos tribunais superiores. Os tribunais superiores dizendo, olha, eu posso uma coisa ou outra. Não, eu acho o seguinte, sabe? Eu acho que o dever do judiciário, né? Judiciário. No sentido de mandar corrigir vícios ou relevá-los, dependendo do caso concreto, é geral. Ele existe lá no 139, inciso 9. Sim. Né? O juiz, como a gente sabe, né, na verdade, a possibilidade de que os vícios sejam sanados no processo não tem nada a ver com a sua gravidade. Né? No direito civil, nulidades muito graves são insanáveis. É até sinônimo, né? Nulidade absoluta é nulidade insanável. No processo, não. No processo, tudo se pode sanar. Né? Quer dizer, basta que seja materialmente possível. Então, o que me parece é que esse dever é dever do juízo de primeiro grau, é dever dos tribunais de segundo grau e é dever dos tribunais superiores. Acho que essa forma de interpretar a lei, o poderá diz respeito a isso, é uma forma antiga. Quer dizer, na verdade, o 1029, parágrafo 3º, ele tem que ser interpretado no contexto desta tolerância do legislador com relação a vícios que impeçam o julgamento de mérito, que impeçam a análise do pedido feito no recurso, que impeçam, na verdade, que o processo cumpra a sua vocação, que é entregar para o jurisdicionado, num primeiro momento, uma sentença de mérito e, num segundo momento, o bem, né, com a execução. Então, o fato de haver uma palavrinha diferente no 1029, porque acho que é uma coisa assim, é a interpretação antiga, é lá aquela coisa do Código Civil antigo, sabe? É uma maneira de interpretar a lei que não é compatível com o modo como a gente entende o direito hoje em dia. Ainda mais o processo que é instrumento. Sim. Sim. Né? Eu queria aproveitar aqui, nós temos ainda mais 10 minutos. Vou fazer uma pergunta para o Pedro, depois a gente vê se tem mais alguma questão aí que vocês gostariam de trazer. E é uma dúvida que eu tenho enfrentado de maneira recorrente aqui, uma dúvida prática e que decorre diretamente desse regime de exceção que nós estamos experimentando. Pedro, o que aconteceu com muita gente? Né? Houve decisões que foram proferidas em processos físicos imediatamente antes do fechamento dos tribunais. Hoje nós sabemos
que os autos físicos, eu não sei se em todo o Brasil, mas aqui no meu estado sim, no Rio de Janeiro, sei de alguns estados, os autos estão inacessíveis. Então, há uma dificuldade de acesso, a dificuldade prática de acesso aos autos físicos para a formação do instrumento, ainda que em meio eletrônico. Então, qual seria a solução para que as partes pudessem receber oportunamente a tutela jurisdicional, ou seja, resolver um problema urgente, recorrendo e, eventualmente, aí conseguindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou efeito suspensivo da decisão proferida. Ok. Rony, deixa eu ver se eu entendi. Uma liminar foi concedida em um processo, um pouco antes aí da paralisação, da suspensão dos prazos, ou até mesmo agora, porque os processos continuam tendo decisões, é isso? Sim. Como agravar em processo físico, né? Exatamente. As varas os autos são inacessíveis. Sim. Eu acho que aqui o código pode dar uma solução. Esse chamado princípio da primazia ou princípio da instrumentalidade recursal, enfim, o nome não pouco importa, ele tem muitas aplicações no código, né? É verdade que, vamos dizer assim, o núcleo duro desse dispositivo talvez seja o 932, parágrafo único, o dispositivo que fala que o relator deve intimar a parte para tentar corrigir, o 1029, parágrafo 3º, lá para o RESP e para o RE, mas existem uma série de dispositivos, não é, dando vida a esse princípio, vamos dizer assim. Um deles vem, talvez, corrigir uma daquelas posicionamentos, o adjetivo pode ser ruim, mas absurdos do STJ, na vigência do Código Revogado, que era a necessidade de você juntar uma certidão do cartório, não é? Uma certidão que pudesse dizer, que declarasse que determinada peça não estava nos autos. E o exemplo clássico dessa certidão era a certidão quando você ajuizava uma ação, pedia uma liminar inaudita altera parte, o juiz eventualmente indeferia e você então interpunha o agravo de instrumento contra aquela decisão, no momento em que o réu sequer tinha sido citado, no momento que o réu sequer sabia do processo. E segundo o STJ, se você não juntasse uma certidão que declarasse que a parte ré não tinha procuração nos autos, durante muitos anos o STJ dizia esse agravo de instrumento ele deve ser inadmitido porque falta uma peça obrigatória. Então lá ia o advogado para o cartório para obter uma certidão esquizofrênica, não é? Com todo perdão de quem tem essa doença, enfim. Por quê? Porque é uma certidão mais ou menos assim, certifico para os devidos fins que o réu que não foi citado, que não tem advogado, não tem procuração nos autos. E era uma grande via sacra você conseguir essa certidão, porque o cartório muitas vezes não queria dar. O código, não é? Ele foi muito feliz, ele foi muito atento a essas questões que envolvem a advocacia. Porque, vejam, isso coloca em xeque o tempo inteiro a nossa profissão. Não é? Porque eu acho que a pior coisa que pode acontecer com o advogado, e graças a Deus isso nunca aconteceu comigo em 20 anos de advocacia, é você ter um recurso inadmitido por falta de peça. É você ter um recurso inadmitido por falta da certidão. Porque você explica qualquer coisa para o cliente, menos que ele perdeu por um erro ou não erro, uma falha do escritório. Vejam que isso coloca em xeque a gente. Quem tem que conhecer o código, muito mais do que o juiz, é o advogado. Porque nada acontece se o juiz erra com ele. Até mesmo porque a nossa função também é uma função de controle, uma função de controlar a atividade jurisdicional por meio de recursos. E é sobre isso que a gente está falando aqui. O código ele traz um dispositivo interessante no artigo 1017, inciso 2º, se não me falha a memória, que é a possibilidade de novo código o próprio advogado declarar a inexistência de peças no processo, que na verdade vem combater esse entendimento que prevaleceu no STJ durante muito tempo e que só foi alterado, se não me falha a memória, professora, quando o ministro Fux já estava no Supremo Tribunal Federal. É dele a primeira decisão do Supremo dizendo que essa certidão não havia necessidade, que é uma certidão absurda, não é? Agora, nesse momento de, vamos dizer assim, é um momento diferente que a gente está, é um momento excepcional, eu acho que cabe ao advogado ele declarar que não está tendo acesso aos autos e, por isso, declarar, na verdade, não a inexistência de peça nos autos, mas eu acho que, com base no artigo 1017, inciso 2º, se não me falha a memória, repito, interpor o agravo do instrumento e, em relação às peças obrigatórias, eventualmente o advogado vai ter a inicial que ele propôs, não é? A decisão, provavelmente a decisão agravada
vai estar no sistema, seja no SAGE, no PROJUDE, no EPROC, seja qual for, do advogado aí do seu estado, e ele, de mão própria, declarar, na verdade, não é, a ausência de peças obrigatórias. Por quê? Porque não teve acesso aos autos. Eu acho que aqui, não é, se encaixa por analogia, eu acho, a aplicação do artigo 1017, inciso 2º, e, claro, vai ter que haver bom senso do Poder Judiciário. Porque sem bom senso, não há legislação que funcione. Claro. Não é? Então, eu não sei qual é o posicionamento da professora, mas eu acho que o caminho viável para aqueles estados que ainda têm processo físico e que o advogado está sem acesso aos autos, é o advogado, ele mesmo, declarar, não é, a impossibilidade de juntar as peças ditas obrigatórias, rol esse que o Código ampliou um pouco no inciso 1º do artigo 1017 do CPC 2015. Eu iria por esse caminho, não é, para tentar resolver o problema do meu cliente. Bom, professor, nós estamos nos encaminhando aí para o final aí da nossa live. Eu também queria fazer aqui uma confissão, né? Em relação a vocês, eu sou um veterano em lives. Hoje foi a minha segunda live. A primeira foi uma que eu fiz com a ESA do Espírito Santo. O professor Zamplonho me convidou. Mas é uma grande satisfação poder estar recebendo ambos vocês nessa estreia, né, do projeto que a gente já começou com o pé direito. Eu queria saber, professora, se há aí alguma consideração, algum aspecto digno de referência, para que a gente pudesse aí fechar a sua fala e aí ouvir aí as considerações finais do Pedro, e a gente se encaminhando aí já para o final do nosso tempo, porque eu não sei se vocês sabem, com 1 hora o Instagram derruba a nossa live. Então, às 20 horas, nós perderemos a comunicação, o contato com todos que nos assistem. Bom, para encerrar minha participação, renovando os agradecimentos, eu diria o seguinte: na verdade, o código é um bebê ainda, né? Nem sei porque o povo não gosta que chame de novo código. Não é mais novo. Imagina, a gente chama o Código Civil, que é de 2002, de novo Código Civil ainda, né? O novo Código Civil, novo Código de Processo, nem adolescente não é. Mas eu acho o seguinte: eu acho que a gente está assistindo, né, ao desenvolvimento do código, ao crescimento fazendo uma analogia com uma pessoa, né? Porque, na verdade, o direito não é a lei, né? O direito não é o que está escrito no código, né? O direito é a lei interpretada pelos tribunais com base na doutrina. Eu sempre digo isso e estou convencida de que as coisas, de fato, se passam dessa maneira. O direito se apoia nesse tripé, né? Lei, doutrina e jurisprudência. Acho que a gente poderia ter tido mais tempo para comentar, quem sabe, numa outra oportunidade, o que está acontecendo com o agravo de instrumento, justamente, né? Aquela decisão a respeito da taxatividade mitigada e tal. Então, na verdade, o que está na lei é uma coisa, né? A interpretação dos tribunais tem realmente o condão, né, de alterar profundamente a engrenagem que se quis criar, que o legislador quis criar, e a gente tem que encontrar soluções, né, pragmáticas, ou, em outras palavras, soluções que atendam os interesses dos nossos clientes, não em função da nossa interpretação da lei, né, que a gente, enfim, escreve e faz o possível para que as pessoas escutam, mas, na verdade, o que conta mesmo é como os tribunais superiores estão entendendo o código, né? E eu acho que ficou faltando isso, só alguns comentários a respeito do desenho que o agravo de instrumento vem adquirindo em função de manifestações jurisprudenciais. E tem acontecido coisas, no meu entender, boas e outras, no meu entender, não tão boas. Mas foi excelente, gostei de participar, bem interessante. Nos reveremos em breve. Professor Pedro. Então, Rony, renovando também meus agradecimentos e por participar dessa primeira live da minha vida e ser a primeira live do projeto da ESA Nacional, que seja um sucesso. Eu, particularmente, vou acompanhar aqui, recebi a programação e os temas muito interessantes, sobretudo num momento difícil que a gente está passando no Brasil. Acho que muitas questões vão surgir, talvez não tão ligadas ao processo civil, mas muito mais ligadas ao direito material, que muitas vezes é o que interessa muito mais que o processo, embora a gente seja amante do processo civil, mas eu sempre digo que o direito material é o que importa, na verdade. E dizer que, para mim, uma satisfação enorme estar aqui com a professora Tereza e dizer para quem está nos ouvindo aqui que a professora Tereza tem um livro clássico que é chamado Agravos do Processo Civil Brasileiro. É um livro que eu não me recordo qual é a edição, até qual a edição que foi, a vermelha,
é a tese de doutoramento da 2006. professora. 2006. E que ela, nessas conversas que a gente teve aí nos últimos dias para fazer essa live, ela reportou que está escrevendo uma nova edição. Então, acho que nessa nova edição aí vai vir toda essa discussão do artigo 1015, se é taxativo, se não é taxativo, se na verdade o 988 trouxe uma hipótese a mais, e o rol então continuaria sendo taxativo, talvez, porque trouxe mais uma hipótese, enfim. Talvez para concluir, não concluindo, a visão que eu tenho muito é que o Código tentou se afastar do regime anterior, e essa decisão do STJ aproximou novamente o que a gente tinha, né? E concordo plenamente com a professora de que o papel da doutrina, de fato, é iluminar um pouco isso e a jurisprudência, mas, no final das contas, a norma é aquilo que os tribunais vão dizer e é por isso que a gente tem que se pautar, porque não adianta nada a gente... eu gosto de dizer que prefiro ser feliz do que ter razão, né? Então, muitas vezes a gente escreve algo na doutrina, mas no dia a dia a gente acaba fazendo algo diferente, porque se o desembargador aqui de Santa Catarina, ele entende que é dessa forma, é dessa maneira que a gente vai acabar fazendo aqui, porque eu quero resolver o problema do cliente e o advogado não está nos seus processos para tentar firmar uma tese, não é? E sim para resolver o problema do cliente. Eu acho que esse é o recado que eu poderia dar aí no final, agradecendo novamente ao Rony e mandando um beijo no coração do professor. Foi um prazer enorme. Obrigado, gente. Professora, eu queria renovar aqui os agradecimentos aí pelo seu tempo e queria até fazer uma inconfidência, né? Eu tenho uma gratidão muito especial pela senhora. Eu tenho muito vívido na minha memória um dos momentos mais felizes da minha vida. Foi quando eu recebi, eu não vou dizer quando, porque senão vão descobrir que a senhora já tem mais de 40 anos de idade, mas quando eu recebi uma ligação sua, dando conta que eu teria o meu primeiro artigo publicado na revista de processo. Eu lembro como se fosse hoje o dia que eu recebi essa ligação, e isso a coloca num lugar muito especial na minha vida. A você, Pedro, agradecer a parceria, a colaboração, queria agradecer à diretoria do Conselho Federal, especialmente ao presidente Felipe Santa Cruz, pelo grande apoio que tem dado às ações da ESA Nacional. Nós hoje temos uma condição de trabalho realmente inencontrável em outras gestões, então fica aqui publicamente esse agradecimento. E eu deixo aqui o convite para amanhã, às 20 horas, a nossa live com o Master Coach Paulo Vieira sobre inteligência emocional no ambiente jurídico. É um tema que não é propriamente técnico, jurídico, mas que interessa sobretudo a jovem advocacia. Se Deus quiser, até amanhã, professor Pedro, professora Tereza, até a próxima, espero revê-los muito em breve. Muito obrigado. Até logo, boa noite.